mais de 4 bilhões de anos, a Terra foi formada a partir de poeira e gás que orbitavam no espaço sob o Sol. No início da Era Mesozoica, havia apenas um grande continente, chamado Pangeia. Esse supercontinente começou a se quebrar há 208 milhões de anos atrás, dando origem aos continentes como conhecemos hoje. Aproximadamente há 150 mil anos surgiram os primeiros seres humanos na África. Há cerca de 100 mil anos, o homem moderno iniciou uma expansão territorial pela Europa, Oriente Médio, Ásia e Oceania, por diferentes caminhos. A ocupação das Américas é um assunto bastante discutido pelos pesquisadores. Houve várias rotas migratórias com possíveis passagens pelo Oceano Pacífico e também pelo Atlântico. Uma das migrações para a América do Norte certamente foi há 15 mil anos pelo Estreito de Bering. No Brasil, os cientistas já confirmaram a presença humana há mais de 25 mil anos. Na região que hoje pertence ao estado do Paraná, a presença humana mais antiga já descoberta remonta a 9 mil anos atrás. No litoral do estado, os vestígios confirmam a presença humana há mais de 6 mil anos em sítios arqueológicos chamados de sambaquis. A palavra sambaqui tem origem na língua tupi e significa amontoado de conchas. Bom, o sambaqui é um empilhamento de conchas, ele possui uma estratificação e o que tem é que são muitas camadas que foram calcinadas. Esse habitante, que era do grupo G, ele fazia fogo e abria possivelmente os moluscos no fogo, ou pelo menos nas cinzas bem quentes, e se alimentava aí. Além disso, tem alguns elementos que mostram que ele também caçava e pescava. Então tem ossos de peixes, em alguns também encontra-se, provavelmente ele aproveitava baleias que encalhavam na praia. Também existem, então, vértebras de baleia, existem costelas de baleia que estão dentro do sambaqui. Cada sambaqui é como se fosse um livro, um diferente do outro. Tem alguns que estão representando várias ocupações com restos de alimentação, alguns mais rasos, mas uma boa parte deles, eles são grandes aterros, né? Esse grande movimento coletivo para construir um sambaqui significa que uma população teve que se organizar, né? Como as pirâmides do Egito. Aqui a gente no sul da América do Sul, né? A gente tem esses grandes monumentos. O sambaqui, naturalmente, foi construído num momento de nível marinho alto e de grande proliferação de malacofauna, quer dizer, havia muitos mariscos, berbigão, ostras, que serviram de alimento abundante para essas pequenas comunidades que viviam no litoral e habitavam justamente o sambaqui, lugar alto, onde estava mais seco. Então os sambaqui foram construídos ou de encontro a vamos dizer, um terraço arenoso mais elevado, ou numa encosta de um morro, e às vezes ficava realmente numa situação mais difícil, num depósito arenoso muito baixo, no meio do manguezal.
os sambaquis, que a gente tem aqui no Paraná datações bastante recuadas, né? Que são grupos que parece, né, são diferentes grupos que se apropriaram da paisagem, né, litorânea de uma forma especial. Então, a gente falar em sambaqui, a gente está pensando em diferentes populações. Cada sambaqui, no Paraná, a gente tem mais de 350 identificados. Então, a gente tem concentração desses sambaquis em Santa Catarina, que tem os maiores do Brasil, que alguns chegam a 50 metros, né? Aqui no Paraná, em São Paulo, Rio, Espírito Santo, Bahia, né? Daí no Nordeste a gente tem alguns sambaquis, mas só que eles são em menor quantidade porque a maior parte é em mar aberto, as praias não tem baías tão fechadas. E daí volta no Maranhão, eles têm, e no Pará, e daí no Amapá. Além dos sambaquis costeiros, a gente também tem os sambaquis fluviais, que tem inclusive em Rondônia, né? Que daí no qual a gente tem esses grandes aterros, só que são mais de gastrópodos. Aqui os sambaquis costeiros são moluscos e gastrópodos. No Paraná a gente tem cerca de 400 sambaquis, tanto mais costeiros, né? 380 costeiros, 20 fluviais, que já estão identificados, né? E esses sambaquis, a maior parte está concentrado nas baías de Paranaguá, Guaratuba e Guaraqueçaba, que são baías fechadas, no qual a gente tem, mesmo com essas várias flutuações marinhas, a gente continua tendo extensos bancos de moluscos. Quanto ao tamanho dos sambaquis, eles eram muito variados. Sambaquis pequenos e também sambaquis enormes. Como nós temos um sambaqui do Guaraguaçu. Ele é gigantesco e até parece que são dois montes, um ao lado do outro. O sambaqui do Guaraguaçu pode ser compreendido com um grande aterro cerimonial onde havia festins para sepultamentos. Esses sepultamentos, eles estão relacionados às populações que viviam nessa região e cuja alimentação era especialmente de pesca, né? Também com a coleta de raízes, frutos e mel e ainda de moluscos. Nesse período, há 4.200 anos atrás, houve uma população que iniciou a construção desse grande aterro que serviu para várias populações habitarem aqui nessa região. Quando os primeiros navegadores, no século XVI, entre 1550 e 1560, eles navegavam aqui na Baía de Paranaguá, eles avistaram esses grandes morros de conchas, os sambaquis, inclusive o Guaraguaçu, e sobre esses sambaquis haviam populações guarani, que eram chamadas de índios carijós, porque usavam a plumária, né? Só que essas populações, elas são diferentes daquelas que construíram esses grandes aterros. E até hoje, muitas dessas áreas onde a gente tem a terra mais orgânica e por isso mais fértil, a gente tem uma ocupação posterior, apesar de ser uma área que deveria ser protegida segundo a nossa Constituição brasileira. Mas o sambaqui do Guaraguaçu parece especialmente um aterro cerimonial, né, como se fosse um grande núcleo e no qual tivesse vários sambaquis menores, satélites ao redor que eram para habitação. Nesse centro cerimonial, que é o sambaqui do Guaraguaçu, a gente teria os sepultamentos. Além disso, a gente tem alguns artefatos em pedra que serviam para quebrar coquinhos, né, ou eram utilizados no processamento da comida, né, ou para descarnar um animal, ou para confeccionar
um arco, né, ou uma flecha, né, a melhorar a haste. Então a gente tem todos esses elementos que também eram usados para pesca, também anzol de osso, né? A gente tem uma série de artefatos que são bem típicos dessas populações sambaqueiras. Uma das coisas que mais caracteriza são essas grandes lâminas de machado lascadas. Mas aqui a gente tem que pensar que a gente tem um sambaqui com várias ocupações. Então a gente tem um momento inicial de construção do aterro e depois tem uma superposição de ocupações diferenciadas. E nele também se encontra muito material lítico, principalmente machados de pedra. Tem uma fase que os machados são lascados e depois a gente encontra, talvez numa fase mais avançada, machados mais polidos. A gente tem especialmente muitos sepultamentos, adornos ligados a esses sepultamentos, né? Foram mais de 100 sepultamentos, nas camadas inferiores, né? São basicamente todos fletidos, e nas superiores a gente tem estendidos, né? Esses enterramentos eram feitos com um espaço de tempo relativamente grande, com uma série de atividades durante os rituais funerários, né? Com algumas cerimônias algumas vezes de cremação, outras de sepultamentos em rede, né? Com os esqueletos, né? Ou os corpos sendo envolvidos, né? Em rede, e alguns fletidos, né? Como se estivesse na posição fetal. Então é uma riqueza que representa toda essa memória desse litoral, que pode ser observada até hoje aqui no Sambaqui do Guaraguaçu. Por que tem tanto sepultamento humano se alguns são muito recuados? Podem ter 8, 9 mil anos. Porque a gente tem uma quantidade de cálcio disponível que faz com que haja preservação do material ósseo humano, né? Se você por exemplo, se você morre e você é sepultado numa terra vermelha, os teus ossos não vão durar mais de 10 anos, né? O que mais se estraga durante a vida é o que mais se preserva depois da morte, que são os dentes. A gente tem que ter condições especiais para a conservação. Nos sambaquis existe essa conservação de material esqueletal humano. Essa área aqui fica na parte baixa do sambaqui, onde foram encontrados aqueles sepultamentos fletidos, né, em posição fetal, e lá em cima, né, onde a gente tem uma visão de toda a paisagem, assim, de uma forma bastante ampla, né, a gente estava a 21 metros de altura, né, e como a gente tem que pensar, isso é o resultado de acréscimos naquele primeiro aterro original, onde essa primeira população, há 4.200 anos, chegou e começou a pensar em construir um monumento nessa região, para poder sepultar seus mortos e fazer a sua comunicação com o mundo dos mortos. Esses sambaqueiros, pelas próprias condições do ambiente, né, que faz uma pressão com que você, à medida que você tenha o aumento da população, você tem que ter maior disponibilidade de recursos, né, tanto já que você sobrevive de coleta de raízes e frutos e pesca, e os próprios moluscos entram nessa dieta alimentar, à medida que essa sociedade aumenta, tem uma densidade populacional maior, então você precisa ter mais recursos disponíveis. Se há algumas alterações climáticas, há uma diminuição desses recursos, o que impede que essa sociedade se
se estabilize e cresça. Então, houve uma mudança de espaço pela própria contingência de uma diminuição dos recursos naturais. Desde que os primeiros europeus chegaram, eles se encantaram com aquelas montanhas, né, de conchas, né, e usaram para queimar, para fazer cal, para usar em construções e tudo. Eu fiquei chocado com a destruição do sambaqui. Na década de 30, a primeira vez que fui a Matinhos foi em 1931, eu era menino, mas talvez eu tivesse conhecido nessa época o sambaqui de Matinhos, que ainda era um verdadeiro monte de conchas. Mas estava sendo tirado, desmanchado para a pavimentação de ruas, para estradas, e grande parte dos sambaquis que ficavam ao longo da estrada da praia, eles foram também destruídos pelo Departamento de Estrada de Rodagem para pavimentar a estrada, e reduziram drasticamente. O forno do Sambaqui Guaraguaçu 2, aqui no município de Pontal do Paraná, ele foi usado desde o século XVII, XVIII, para confeccionar cal, que era utilizado nas construções, né, para unir tanto tijolos em cerâmica quanto alvenaria em pedra, muitas vezes também complementando com óleo de baleia. A gente pode usar para fazer passar, né, como se fosse um engobo para proteger as construções, como uma parte de pintura, né? Vocês podem pensar que as construções desse século XVIII, XIX eram especialmente brancas, elas eram caiadas para evitar com que a chuva infiltrasse nos tijolos ou na alvenaria de pedra e tornasse a residência muito úmida. Então aqui a gente tem ruínas desse forno histórico que acabou sendo, no começo do século XX, 1920 e 30, a ser desmontado pelos moradores da região, já que esse forno acabou sendo desativado nessa época. O forno foi construído nesse sambaqui, que era o maior em volume no atual estado do Paraná, né? Porque primeiro era uma área estratégica. Aqui a gente tinha a possibilidade tanto de retirar conchas para fazer estradas, como para usar dentro do forno, né? E tinha um escoamento pelo rio Maciel e pelo rio Guaraguaçu. E você conseguia fazer essa retirada do cal, né, e também das conchas, que foram utilizadas para pavimentar muitos desses balneários que estavam se formando. Para ter uma preservação maior, é importante que haja a implementação de uma série de ações, né, para que fique mais fácil a visitação do sambaqui e a gente tenha a possibilidade de que existam atividades de educação patrimonial com a visita de escolas, e assim deveriam ter rampas, torres, né? Se houver novas ações que conciliem a preservação com atividades de educação patrimonial, e eu acho que um pouco da melhoria da qualidade de vida dessa comunidade que está aqui inserida, fazendo com que esse turismo educativo faça com que esse sítio arqueológico possa representar toda a riqueza, né, histórica que essa região tem guardado. Para nós representa assim, um grande potencial, né, de visitação. Eu tenho essa visão assim, não só eu, como os demais moradores, que é um ponto turístico, que é uma história que pode ser amostrado tanto para o jovem, né, como para as crianças pequenas, o que é, o que foi
o antepassado, né? Quem viveu aqui. Falar sobre o sambaqui, falar sobre a cultura. O povo teria mais curiosidade e viria visitar, né? Era bem bonito, muito melhor do que está agora, né? Porque agora não dá nem para... Antes a gente subia lá em cima e brincava tudo, né? Nós íamos em grupos, né? Tipo assim, só conhecer, só participar lá. As pessoas daqui não conhecem, muitos não conhecem o sambaqui daqui do Guaraguaçu. Falam assim, né? Mas nem sabem, nem... Eles acham, a maioria, as pessoas de fora que vêm para conhecer o lugar. Se você for a fundo mesmo, tem muita história para contar aqui. Estima-se que quando os primeiros europeus chegaram em terras brasileiras, existia uma população de cerca de 2,5 milhões de pessoas, com no mínimo 25 mil anos de história. Conhecer a história desses antigos habitantes é fundamental para compreendermos a totalidade da formação cultural do nosso Brasil.